Recentemente, bem recentemente mesmo, eu vi um tanto de notícias do Corinthians falando como que o clube fechou o primeiro semestre de 2021 no azul. De fato, né, recentemente aí o Portal da Transparência, se você não conhece, acesse, trouxe o balanço financeiro de janeiro a junho. Um certo atraso aí, né, porque junho já acabou faz um bom tempo. Mas enfim, de fato, né, o saldo é positivo, mas eu quero te dizer que se você gosta aí de ler só as matérias, só a capa da matéria, título, né? Precisa ficar bem atento de que pode ter um pouquinho de vermelho nesse azul. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Vamos lá analisar um pouco das finanças do Corinthians. Bom, eu não sou um contador, né? Vou trazer aqui um pouco do que eu entendo de finanças. Quem quiser sempre complementar aí, fica livre para falar nos comentários, também para se inscrever no canal e deixar o seu like. Que vou te pedir agora, é chato, eu sei, mas né, todo mundo pede. Bom, o Corinthians colocou aí, disponibilizou online para todo mundo acessar o seu balanço relativo a janeiro até 30 de junho, o que também é conhecido como primeiro semestre. Esse valor, né, esse balanço financeiro, registrou um superávit no futebol de 33 milhões de reais. Vale ressaltar que o balanço do Corinthians, ele divide, né, o futebol profissional, que é o time masculino profissional, e os outros departamentos e amadores, clube social e esportes amadores, que é o clube, né, o Parque São Jorge e outros esportes aí, todos os outros esportes, tirando o futebol profissional, né. 33 milhões de superávit, né, lembrando também, para pontuar, superávit é quando você ganha mais do que gasta e déficit é quando você gasta mais do que ganha. Assim, sendo bem simplista. Mas, bom, de relevante nessa questão aí de superávit no futebol, teve uma queda significativa de premiação, mas aqui tem que fazer um parênteses, porque o orçamento ele compara com o final de 2020. E todas as premiações você acaba recebendo no final do ano, né? Então é meio justo, assim, que o time do Corinthians tenha registrado essa queda. E eu procurei analisar, olhando alguns parâmetros de 2020 e dividindo por 2. Porque, como eu falei, a gente tem ali um comparativo do final de dezembro com o final de junho. E, né, final de dezembro conta o ano inteiro de 2020. O final de junho conta 6 meses. Então, eu resolvi eu fiz algumas médias ali e consegui ver que uma queda considerável no departamento, nas despesas administrativas, bem considerável mesmo. Uma manutenção das receitas de TV, porque o Corinthians até o ano passado ele até chega na final, ele joga disputa Libertadores, né? Um jogo só, um jogo em casa, e avança um pouquinho mais na Copa do Brasil, se eu não me engano. E aí ele perde também a final do Paulista. Jogar a final do Paulista deu um dinheirinho a mais, mas basicamente parecido às cotas de TV. E o patrocínio parece que do ano que vem foi maior. Mas se vier de fato o que a gente tá esperando para 2021, né? Pode ser que o Corinthians supere aí o patrocínio. Ainda falando de futebol, o Corinthians tem a questão das vendas. O ano passado foi registrado mais de 180 milhões em venda, né? Sendo que boa parte dessa foi o Pedrinho. Mas até agora, em 2021, o Corinthians vendeu só 14,9 milhões de reais, colocando que o time precisa vender 100 milhões. Então, de fato, aí o Corinthians precisa realmente vender jogador. A principal receita, né, sempre é dos direitos de TV, dos patrocínios, que é sempre as receitas mais altas. O problema que eu quero falar aqui é do clube social. Eu já fiz vídeo aqui na Falando de Corinthians sobre como o clube social do Corinthians tem dado prejuízo ano após ano. E não diferente, né? Isso se manteve nesse exercício financeiro do primeiro semestre de 2021, registrando exatamente um déficit de 33 milhões de reais. É natural que o clube tenha diminuído a arrecadação, porque, né, a gente teve esse episódio aí dessa doença que as pessoas não podiam sair de casa, não podem, enfim. O Corinthians até teve um leve aumento aí de receitas, né, com licenciamentos do clube social, mas é latente ver como que a estrutura do Parque São Jorge, dos esportes amadores, ainda é um problema para o Corinthians. Na minha visão, é o principal problema dessa gestão, porque tudo bem, a gente vai lá e corta 33 milhões de reais do clube do profissional do futebol, mas tem esse déficit de 33 milhões de reais no clube social. Então, cara, é complicado, sabe? Você tá escorrendo, tá tampando o buraco do profissional, mas e esse clube social? Vai ficar sempre dando esse tipo de prejuízo, esses valores extremamente altos? Na conta, o Corinthians teve um superávit de 300
394 mil. E aí que eu entro naquela discussão do azul bem vermelho, porque tá, todo o superávit que teve no futebol escorreu das mãos do Corinthians no clube social. E aí, vai ficar para sempre assim? O clube social vai ser um ponto de gasto e gasto e gasto do Corinthians ano após ano? Sabe, é muito dinheiro. 33 milhões de primeiro semestre de déficit. A gente vai, se seguir a lógica, vai completar 66 no ano inteiro. E aí, o que adianta economizar no clube se você tá depositando esse monte de dinheiro? Eu queria de verdade que viesse a público, tivesse mais informações sobre esses gastos de déficit do clube social e o que o Corinthians pode fazer para reduzir esses danos. Eu sei que aqui tem muitas dívidas antigas, mas esses encargos antigos não podem ser revisados, renegociados, pagos de uma vez. Tá, é muito complicada essa situação do clube social e às vezes eu sinto que as pessoas não falam muito sobre o assunto. E bom, falando de dívida, né? As dívidas a curto prazo do Corinthians são basicamente com fornecedores e encargos trabalhistas, encargos de impostos. Eu acho que basicamente todo mundo, toda empresa tem esse tipo de dívida. Vale ressaltar também que o Corinthians não até o momento, pelo menos que eu vi da reportagem do Globo Esporte, não tinha pago o salário de julho, tá? E bom, outra coisa que eu quero colocar aí é a gritante crescente da dívida do Corinthians de 2018 a 2020, né? Exatamente aí a gestão André Sanches. É absurdo o gráfico de crescimento da dívida do Corinthians. E, bom, por quê, né? Enfim, era isso nesse vídeo de hoje, analisando essas contas do Corinthians. Teve, segundo o GE, uma redução de 0,5% na dívida, que ainda bate perto da casa do bilhão, tirando a Neoquímica Arena, né, que é uma conta à parte. Mas ainda me preocupa bastante a situação financeira do Corinthians. Por mais que essa austeridade financeira do Duílio com o clube de futebol profissional seja promissora, tenha mostrado um trabalho aí reduzindo a folha salarial, trazendo jogadores realmente bons, mas ainda me preocupa muito esses gastos desvairados com o clube social. E você, o que acha? Tem mais informações que eu sobre o assunto? Vem cá, vamos conversar. Aproveita para deixar o like, inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com seus amigos, beleza? A gente se vê na próxima e vai Corinthians!